E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula para o Trilhas de Aprendizagens da Prefeitura Municipal de São Paulo, Matemática, e a aula de hoje é sobre grandezas e proporcionalidade. Quem está falando com vocês agora aqui é o professor Bruno Garcia. Galera, vamos falar um pouco o que são grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado. Vamos dar aqui alguns exemplos. Volume, superfície, comprimento, tempo, são alguns exemplos de grandeza. É comum no nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. E aqui vamos falar de algumas delas, tá? Volume. O que é volume, né? É o tanto de espaço ocupado por um corpo. São comuns unidades como o litro, é esse símbolo, o L minúsculo, né? E o metro cúbico, que é o M minúsculo com o número 3 em cima. E nessa imagem nós temos aqui uma ilustração de o que é um litro. O que é um litro? Vocês sabiam que um litro é o espaço ocupado em 1 decímetro cúbico? É isso mesmo. E o que é 1 decímetro cúbico? É um cubo que tem 1 decímetro de altura por 1 decímetro de profundidade e 1 decímetro de comprimento, tá? Ou 10 centímetros de altura, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de comprimento. Uma outra grandeza importante de ser falada é superfície. Geralmente as superfícies são medidas em unidades de quadrados e a unidade de quadrado mais usada é metro quadrado, tá? Os profissionais da construção civil usam essa unidade de medida diariamente. Se você conhece ou ouvir algum profissional da construção civil trabalhando, converse um pouquinho com ele sobre a unidade de medida metro quadrado, em quais situações que ele usa a unidade metro quadrado, tá? Comprimento, uma outra grandeza muito importante, muito usada por todos nós. O comprimento, a principal e mais conhecida unidade de medida de comprimento é o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Falando de um múltiplo do metro é o quilômetro, né? Se eu tenho o metro vezes 1000, eu tenho 1 quilômetro. E tem também os submúltiplos do metro. Vou dar dois exemplos aqui. O centímetro e o milímetro. O centímetro é se eu dividir o metro por 100 e milímetro é se eu dividir o metro por 1000. Outra grandeza muito importante é o tempo cronológico, né? Tempo, gente, é a grandeza mais importante de nossas vidas. Quanto melhor usarmos, mais dele teremos. Existem várias unidades de medida de tempo e todas elas muito conhecidas. Dias, meses, anos, horas, minutos, né? Há alguns instrumentos muito conhecidos também. Ao lado aqui nós temos um relógio de sol. O sol projetando a sua luz aqui, ó, provoca uma sombra nesse gnomon. E a sombra do gnomon indica que horas que é naquele momento, tá? A sombra mostrando nesse caso aqui, né, 4 horas da tarde. Aqui tem todo o mostrador e essa parte sem números aqui é a parte que representaria as horas noturnas, né? Um outro instrumento bastante conhecido é a ampulheta. Aliás, nem sei se é tão conhecido assim, né? Todo mundo aí conhece uma ampulheta? Deixa aí os comentários depois. Aqui tem uma ampulheta. É um objeto de vidro que tem areia em um dos seus compartimentos aqui, que ao virar, o tempo que leva para a areia escorrer de um espaço para o outro é o tempo dessa ampulheta. Bem, já falamos de algumas grandezas, agora vamos falar de proporcionalidade. O que vem a ser proporcionalidade, né? Existe a proporcionalidade direta. O que é a proporcionalidade direta entre duas grandezas? É quando aumentamos uma grandeza, a outra também aumenta. Ou quando diminuímos uma grandeza, a outra também diminui. Aí costumamos dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Quanto maior o tempo no banho, maior o consumo de água e de energia elétrica. Por isso que os nossos pais sempre insistiam, né? Tome banho rápido, e eu como pai também insisto isso para os meus filhos, né?
e tenho também que cumprir isso, né? Tomar banhos rápidos. Assim, diminui-se duas grandezas. Menos tempo no banho representa menos consumo de água e de energia elétrica. E também o nosso planeta agradece, né, gente? Galera, tem também a proporcionalidade inversa. Bom, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma faz a outra diminuir. Ou o contrário também, né? Quando a diminuição de uma faz a outra aumentar. Vamos dar um exemplo aqui de uma tarefa bastante conhecida por todos nós, né? Que é pintar uma casa. Se eu tenho um profissional para pintar uma casa, ele vai demorar certo tempo para fazer essa tarefa. Agora, o que vai acontecer se eu aumentar o número de profissionais? Vai diminuir o tempo de executar essa tarefa, tá? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior o número de pessoas, de profissionais para exercer a tarefa, menor o tempo de execução da tarefa. E quais são as duas grandezas aqui? A quantidade de pessoas e o tempo de executar a tarefa. Vamos aplicar essa ideia de proporcionalidade na culinária. Olha só. Se eu quero fazer um bolo e tenho uma receita para preencher 6 forminhas, eu posso aumentar a receita proporcionalmente para uma receita que preencha 9 forminhas, 12 forminhas, 30 forminhas e assim por diante. Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, ó. Nessa primeira coluna, a gente tem a lista dos ingredientes para preencher 6 forminhas. Vão 2 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento e 1 xícara de chá de leite. Beleza, ótimo. Aqui está a quantidade para eu fazer uma receita que preencha 6 forminhas. Agora, e se eu quero aumentar essa receita para preencher 9 forminhas? Ora, eu vou ter que respeitar a proporcionalidade, né? Porque eu não posso aumentar só um ingrediente e os outros não. Ou aumentar alguns e manter a mesma quantidade. Eu tenho que aumentar todos na mesma proporção que eu aumentei essa quantidade de forminhas desejadas, tá? Então, se eu aumentei de 6 para 9, eu aumentei a metade dessa quantidade, porque eu aumentei 3 unidades, não é isso? De 6 para 9, eu aumentei meia unidade, ou seja, o 9 é 1 vez e meia o 6. Isso quer dizer que a quantidade de cada um desses ingredientes para preencher 9 forminhas tem que ser 1 vez e meia essa quantidade dos ingredientes. Então, ovos, são 2 ovos. 1 vez e meia, 2 unidades de ovos, são 3 ovos. 1 vez e meia, 2 colheres, são 3 colheres. 1 vez e meia, 2 xícaras, são 3 xícaras. 1 vez e meia, 1 xícara, é 1 xícara e meia. E assim por diante, tá? Pensando dessa maneira, qual a quantidade de cada ingrediente que eu devo usar para fazer uma receita que preencha 12 forminhas? O 12 para o 6 é o dobro, não é isso? Do 6 para o 12 eu multipliquei por 2, eu dobrei. Então quer dizer que a quantidade dos ingredientes eu vou dobrar também. Se eu tenho aqui que para encher 6 forminhas eu preciso de 2 ovos, para fazer uma receita para 12 forminhas eu vou usar o dobro, que são 4 ovos. 4 colheres de margarina, 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento e 1 xícara de chá e 2 xícaras de chá de leite, tá? Proporcionalmente, se eu quero fazer uma receita para encher 18 forminhas, eu tenho aqui 2 referências, né? Eu posso partir dessa quantidade para encher 6 forminhas e triplicar, porque 18 é o triplo de 6, ou eu posso pegar daqui do 9, porque 18 é o dobro de 9, né? Então, essa quantidade tem que ser o dobro dessa quantidade, ou essas quantidades aqui devem ser o triplo dessas quantidades, tá? Então, aqui, o triplo de 2, 6, o triplo de 2, 6, o triplo de 2, 6.
O triplo de 1, 3. O triplo de 1, 3. O triplo de 1, 3. Bem, e aqui eu vou deixar essa coluna para vocês pensarem, tá? E se eu quero fazer uma receita para encher 30 forminhas, partindo dessa receita de 6 forminhas, eu quero encher 30 forminhas. Por quanto que eu multipliquei o 6 para chegar no 30? Vai ser por esse mesmo fator que eu vou multiplicar 2 ovos, 2 colheres, 2 xícaras, 1 xícara, 1 colher, 1 xícara, ok? Bem, galera, agora a gente vai falar de praticar, né? E para você praticar, você vai resolver as atividades 3 e 4 do Trilhas de Aprendizagens, página 63 a 66. Ah, e uma coisa importante também, deixa um seu comentário nesse vídeo, tá bom? E se você gostou, é só curtir o vídeo, curtir o canal, seguir o canal, tá bom?